Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Filosofia, baseado no Manual de Filosofia. E, como combinado já desde a primeira aula de apresentação do curso, nós faremos uma leitura acompanhada e explicada desse livro, que é o Manual de Filosofia de C. Lahr. Esse livro aqui, que eu tenho em exemplar físico, é bastante velho, você vê que a lombada dele já está até solta. É difícil de encontrar, você vai encontrar em lojas sebos online, por exemplo, estante virtual, mas não precisa necessariamente do livro físico para você poder acompanhar o curso. Você pode usar o PDF que eu disponibilizo para vocês na primeira aula, tá? Esse PDF está disponibilizado no site obrascatolicas.com e eu coloco aqui à disposição de vocês porque é domínio público, tá? E nós vamos fazer uma leitura acompanhada dele e hoje é a nossa primeira aula, onde a gente vai dar início, o primeiro capítulo do livro, e entender o que é filosofia. Então a primeira pergunta que o livro vai responder é justamente essa: o que é filosofia? E aqui o objetivo dessa aula é a gente dar uma definição do que é filosofia, um pouco além daquela definição etimológica de amor, a sabedoria, né? Filosofia, que é a que a maioria das pessoas costuma usar como definição. A gente vai além disso, porque essa definição etimológica ela é muito pequena, muito estreita. Então a gente precisa ir um pouco mais a fundo e tentar entender o que é filosofia e qual é a proposta da filosofia. E também em quais partes ela se divide, o que cada uma dessas partes estuda, qual é o método próprio da filosofia, e a gente vai ver aqui hoje 2 métodos. E a gente vai utilizar um deles, que é o método que esse livro se baseia, que é o método psicológico. Logo a gente vai chegar à explicação disso. E também qual a importância da filosofia, quais são as relações da filosofia com as ciências e assim por diante. Então o objetivo da aula de hoje é responder essas perguntas. O que é filosofia? Qual é o método da filosofia? Como ela se relaciona com as outras ciências, tá? Quais são as partes que constituem a filosofia e assim por diante. Essas são as principais perguntas que a gente vai tentar responder aqui hoje. Abram um PDF aí para poder acompanhar, ou então acompanhem aí no vídeo e façam as anotações. Eu também vou providenciar para vocês vão ver que está aí na parte de baixo, anexa a essa aula, um arquivo de apoio com um resumo da aula e alguns pontos importantes, algumas definições importantes que a gente vai ver ao longo dessa aula, tá? Então todas as aulas vai ter um material de apoio, onde vocês vão poder baixar também. Ele vai ter um resumo ali de 1 ou 2 páginas no máximo de toda a aula, tá? Então aqui eu tô no livro, esse Manual de Filosofia, esse livro aqui, ele é resumido e adaptado do curso de Filosofia de Lahr. Essa adaptação feita por Dom Ludgero Jaspers, como tem aqui na 6ª edição, que é o livro que eu tenho. Esse resumo, embora seja um resumo, ele tem 860 páginas, como vocês podem ver aqui no PDF. Imagina como era o curso original, né? O curso original tinha 5 volumes desse daqui. Então, onde é que nós vamos começar aqui? Eu estou na página, na folha de rosto, né? Nós vamos para página da introdução, tá? Então aqui no PDF é a página 11, tá? No PDF é a página 11. Aqui embaixo vocês vão ver que está marcado 1, mas é a página 11 no PDF, tá bom? É o PDF que a gente vai usar como referência de número de página. Então vamos lá. A filosofia. Introdução, capítulo 1, a filosofia. Artigo 1. O conhecimento e a ciência. Vocês vão perceber que esse livro ele é todo precisamente dividido, tá? Então ele é dividido em partezinhas muito precisas. Essa é uma estrutura muito comum em livros mais aristotélico-tomistas. Então ele é bem dividido. Cada parte é tratada num artigo, cada questão respondida, coloca suas objeções também, dependendo do caso. Ele é muito bem dividido, o livro. Então, essa divisão dele facilita na hora da leitura. Então, prestem bastante atenção nas divisões que a gente for fazer, tá? Então, inicialmente, a filosofia. Da necessidade de conhecer em geral.
Todo homem, diz Aristóteles no princípio da sua metafísica, deseja naturalmente saber. Isso aqui tem na primeira página da Metafísica, Metafísica 1.1. Quem já leu, eu tenho aqui o meu exemplar, que eu não estou encontrando na minha biblioteca aqui. Mas eu tenho o meu exemplar da Metafísica de Aristóteles, e é justamente isso, né? Todo homem tem, por natureza, o desejo de conhecer, aquele põe de saber, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, tá? Todo homem, por natureza, tá? No princípio da metafísica, o Aristóteles já diz isso, ó, deseja naturalmente saber, ou seja, é um desejo natural do homem, de todos os homens, conhecer ou saber as coisas, tá? De fato, a curiosidade é uma inclinação irresistível. Irresistível porque não é possível resistir à curiosidade, ao desejo de saber. Todos os homens, todos, sábios e ignorantes, queremos conhecer a verdade e evitar o erro. Todos, não há exceções. Queremos conhecer a verdade e evitar o erro. E aqui ele coloca uma citação em latim também, né, de Santo Agostinho. Todos os homens se regozijam com a verdade, se alegram com a verdade. Conheci muitos que quisessem enganar, nenhum que quisesse ser enganado. Então isso aqui é um fato que Santo Agostinho comenta aqui, né? Você conhece muitos homens que querem enganar, mas nenhum que quer ser enganado. Então os homens querem a verdade, eles desejam a verdade. Essa inclinação é inata. Então aqui tem já duas características dessa inclinação natural do homem ao saber e à curiosidade, né? Ela é irresistível, você não pode simplesmente ignorar ou, né, resistir a esse desejo natural de conhecer. Essa inclinação é inata, ou seja, ela é natural do homem, né? Tá na própria natureza humana. Então, radica-se na mesma natureza. Ou seja, a raiz dela, a raiz dessa inclinação por querer saber, o desejo de conhecer, está na própria natureza humana. Tá? Então, a educação e o hábito podem desenvolvê-la, sem dúvida. É claro, pela educação e pelo hábito a gente pode desenvolver esse desejo de saber. Especializá-la e, sobretudo, dar-lhe um objeto digno de nós. Mas a fonte e a origem dessa inclinação está na nossa natureza inteligente. Então, a própria natureza humana inteligente, ela deseja conhecer, deseja saber. Já está na própria natureza humana esse nosso desejo de querer conhecer, de querer saber a verdade. E o desejo de saber, aqui é um terceiro ponto, então ela é irresistível, inata e ela também é desinteressada. O desejo de saber é desinteressado. O que quer dizer esse desinteressado aqui? Vamos dar uma olhada. Amamos a verdade por si mesma, independentemente das vantagens que nos pode acarretar. Então nós queremos a verdade não pelas vantagens ou pelos privilégios que ela pode nos trazer na vida, mas por ela mesma. A gente quer a verdade, o desejo e o amor pela verdade dentro de nós, ele é um amor pela própria verdade e não por algo que ela possa nos trazer, por alguma vantagem, como ele põe aqui, né? É que a verdade é objeto próprio, é o objeto próprio e é o alimento natural necessário do nosso espírito. Então, assim como o nosso corpo precisa de alimento para se manter, né, vivo e saudável, a verdade é o alimento do nosso espírito. E aqui, quando ele usa o termo espírito, não é uma coisa, né, não é esse termo moderno, esse significado moderno que tem sido aplicado a espírito, que é essa coisa meio mística, meio gnóstica. Não, o espírito é uma parte, né, a nossa parte intelectiva, nossa inteligência, a nossa alma, tá? Que a gente vai estudar aprofundadamente logo, que é a primeira parte desse livro, na psicologia, tá? Buscá-la é a sua lei, contemplá-la é a sua satisfação. Alguém disse que a lei das inteligências não é distinta dos corpos vivos, que para se manterem precisam de alimento contínuo, é como eu acabei de dizer. Há, contudo, uma diferença, e é que a inteligência, não podendo saciar-se nunca, vê crescer o desejo da verdade à medida que cresce o saber. Então, a única diferença dessa analogia que eu fiz é que o corpo chega uma hora que ele fica saciado. Você ingere um alimento, come, e chega uma hora que você tem né, fica cheio, fica saciado, não precisa mais comer. O espírito não. Quando você busca a verdade, você na verdade vai aumentando cada vez mais a sua sede pelo saber. Nunca vai ficar saciado.
da necessidade de conhecer as coisas pelas suas causas. Então, agora avançando, né? Esse foi um primeiro parágrafo aqui, tá vendo? Como ele se divide bem o livro. Agora, no segundo parágrafo, nós vamos ver sobre a necessidade de conhecer as coisas pelas suas causas, que é um pouquinho mais a fundo. O homem não se satisfaz com conhecimento qualquer. É aí que vai entrar a filosofia e a ciência, tá, gente? Não lhe basta saber que existe uma coisa, que se deu um fato. Não é suficiente. O quod sit, aquilo que é, ou quid sit, né, como a gente via, como diz Aristóteles, não satisfaz. Não satisfaz o ser humano simplesmente saber que uma coisa existe ou que ela se deu, que ela aconteceu. A gente quer saber o quê? Quer saber o como, o porquê. Numa palavra, quer compreender e dar razão às coisas, né? Quer compreender, dar razão, a razão das coisas. É um animal inquieto em busca das causas. Então, a gente não quer simplesmente conhecer os fatos ou as coisas como que elas são ou que elas se deram, ou existiram ou aconteceram. A gente quer saber a causa delas, o porquê, o como. Com efeito, o homem é essencialmente racional. Nós somos seres essencialmente racionais. Ora, a razão sente a necessidade de conhecer o porquê das coisas. Isto é, as causas e os princípios. Então isso aqui vai ser extremamente importante, porque é o que dá fundamento à filosofia e às ciências, tá? Eis aqui porque estranhamos ao ver uma coisa que não compreendemos. A estranheza é o mal-estar da razão privada do seu objeto. Então, desta necessidade nasceu a ciência. Então, basicamente, isso aqui explica um fenômeno. Quando a gente vê uma coisa e a gente não compreende ela, a gente não entende o porquê e o como dela, a gente fica estranho, a gente causa uma estranheza na gente. Por quê? Porque a gente está privado, né? A nossa razão está privada do seu objeto, que é o quê? Que é conhecer o conhecimento pelas causas, tá? Então é daí que vem a ciência. 3. A ciência. A ciência é o conjunto de verdades certas e gerais. Conjunto de verdades certas e gerais, metodicamente ligadas entre si, pelas causas e pelos princípios. A gente vai ver a respeito da ciência e da relação da filosofia com a ciência mais pra frente, tá? Então nós vamos ver como a ciência se relaciona com a filosofia. Quando a gente fala de ciência aqui, a gente está falando de conhecimento pelas causas, tá? E a gente vai ver a diferença da distinção moderna que a gente tem entre ciências, que são as ciências da natureza, ou ciências naturais, ou a física, que Aristóteles falava, e a filosofia como metafísica, ou ciência dos primeiros princípios, tá? Mas, depois de ter explicado e classificado melhor ou pior um certo número de seres e de fatos, o homem sente ainda a necessidade de os ligar entre si e de formar um sistema geral de causas. É o trabalho da filosofia. Então a filosofia basicamente vai ser isso, né? Além, não só tendo as ciências estudando fenômenos distintos, a gente vai ligar essas coisas entre si e formar um sistema geral, que é o trabalho da filosofia. Mais pra frente a gente vai ver essa relação, como isso se dá, tá? Por enquanto a gente vai focar na filosofia, e depois a gente pega as ciências, vai ser um trecho todo, uma parte inteira do livro só para falar da metodologia, que é a ciência, ou lógica aplicada, tá? E aí, no momento certo, a gente vai estudar isso com mais calma. Bom, vamos lá para o artigo 2º agora. Filosofia. Então, a gente vai estudar a fundo a filosofia para responder aquelas perguntas que a gente estava formulando no início da aula, tá? O que é a filosofia, como ela se divide, qual é o método dela, etc. Objeto da filosofia. Quando a gente vê objeto, gente, essa palavrinha aqui, objeto, é basicamente o quê? O que ela estuda, tá? Qual é o objeto de estudo da filosofia? O que ela estuda, tá? O que é próprio dela. Então aí a gente usa esse termo objeto, tá? Às vezes vai ser usado sujeito, mas no mais comum é objeto, tá? Qual é o objeto da filosofia? Ainda que as ciências particulares abrangem toda a realidade de extensão, estão bem longe, contudo, de esgotá-la em profundidade, pois limitam-se às causas próximas. Contentam-se com a resposta aos primeiros porquês. Então a ciência ela estuda, vamos dizer assim, uma parte mais superficial da realidade, tá? Ela estuda em extensão, mas não estuda em profundidade, tá? Ora, o espírito humano não cessa de formular as suas perguntas enquanto não alcançar a razão última,
que explica tudo e que tudo unifica. Só então se declara satisfeito. Então, existem algumas perguntas que a ciência, aqui vou usar a ciência no sentido de ciências naturais, ciências da natureza, ou a física geral, como diria Aristóteles, que estuda o universo, ela fica numa parte superficial e muito facilmente a gente consegue descobrir quais são as limitações dessa ciência. Quando se faz uma pergunta sobre causas primeiras, sobre os primeiros princípios, aí a gente percebe que essas ciências não conseguem explicar essas coisas. As coisas que estão para além da física, por exemplo, a metafísica. Então a gente precisa buscar respostas para essas outras perguntas que são superiores. Tá? A filosofia pretende responder a essa exigência superior da razão humana. Por isso, pode definir-se com Aristóteles a ciência dos primeiros princípios e das primeiras causas. Essa definição é a definição que Aristóteles dá para a filosofia. Então, ela é uma ciência superior. Ela vai estudar os primeiros princípios e as primeiras causas. Os princípios que estão lá no comecinho do estudo, tá? E que dão base e sustentação para todas as demais ciências, tá? Mais adiante a gente vai entender bem o que quer dizer isso daqui. A gente vai estudar todos esses princípios na metafísica também. Com Santo Tomás e toda a escola, a escolástica, scientia rerum per altissimas causas, que é o quê? O conhecimento das coisas, né? Rerum significa coisas, conhecimento das coisas, ciência das coisas, pelas causas mais altas, ou causas primeiras. Ou, finalmente, com Descartes, o conhecimento da verdade pelas causas primeiras. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, é o conhecimento das coisas pelas causas mais elevadas, pelas causas primeiras, pelos princípios, os primeiros princípios. Tá? Porque mesmo as ciências que estudam a realidade, embora elas sejam mais próximas de nós, elas se baseiam em certas verdades e certos princípios da razão humana que elas mesmas não conseguem alcançar. Então, por isso que a gente precisa da filosofia. Então, aquelas pessoas que dizem que a filosofia não serve para nada, ou que a ciência moderna meio que sepultou a filosofia e agora ela não tem mais utilidade, não fazem a menor ideia do que elas estão dizendo. Por quê? Porque elas precisam, para a ciência delas funcionar, partir de certos pressupostos e certos princípios que só a filosofia pode alcançar, tá? Então, essas pessoas estão usando ferramentas nas ciências delas que não são delas, que são emprestadas da filosofia. Isso é uma coisa que a gente aprende dentro de filosofia também, a gente vai aprender aqui, que uma ciência ela é dada como superior conforme ela empresta princípios às outras. Então, nesse sentido, a física que a gente estuda, por exemplo, na escola, ela empresta princípios da matemática. Para você calcular, por exemplo, a velocidade média, uma velocidade média ou uma aceleração gravitacional, você precisa da matemática como uma ferramenta. E é por isso que a matemática é superior à física e anterior à física também, porque ela empresta os princípios delas para a física funcionar, que são os princípios matemáticos do cálculo. Aqui é a mesma coisa, todas as ciências para funcionar nos seus métodos, elas precisam de princípios lógicos, de princípios da razão, que são muito fundamentais, princípios primeiros, primeiras causas, que sem esses princípios não tem como essas ciências operarem. Não tem como você usar as ferramentas dessas ciências sem você partir desses princípios. Então, a filosofia empresta esses princípios para todas as ciências. Todo raciocínio humano parte desses princípios e a gente vai estudar eles ainda na primeira parte de lógica, tá? Alguns desses princípios. Mais à frente a gente vai estudar outros mais, tá? Mas vamos lá. Mas isso não passa de definições abstratas. Quais são, na realidade, as primeiras causas? E por que degraus consegue a filosofia elevar-se até elas? Vamos lá, tá indo mais a fundo ainda. Aí nós temos as grandes divisões da filosofia. Vamos entender em que a filosofia se divide, tá? Toda ciência tem por objeto reduzir a multiplicidade dos fenômenos à unidade da causa e da lei. Então toda ciência faz isso, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Ela pega os vários fenômenos que acontecem, a multiplicidade de fenômenos, e reduz isso, condensa isso numa lei de causa, tá? Isso é a ciência, o que a ciência faz.
a variedade das consequências à simplicidade do princípio. Então, ela pega a variedade das coisas e simplifica num princípio, numa lei geral, tá? Ora, esse trabalho de redução e de coordenação é obra do espírito, é obra da inteligência, da razão. Por isso que a gente usa o termo espírito aqui, né? Da alma humana. A ciência do espírito, o conhecimento da alma humana, por outras palavras, a psicologia, será, pois, a primeira entre as ciências filosóficas. Então aqui nós temos a primeira parte, nós estamos começando a criar as divisões da filosofia, tá? Isso aqui é importantíssimo, porque nós vamos estudar cada uma dessas coisas por partes, tá? Então, para a gente poder fazer essa obra de redução, né, de simplificação, vamos dizer assim, pegar essa multiplicidade de fenômenos e reduzir isso à lei, a um princípio de lei geral, isso é uma obra da nossa inteligência humana, do nosso espírito. Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar é o quê? Como é que funciona a nossa alma, o nosso espírito, é a psicologia, tá? Então, essa é a primeira parte da filosofia que a gente vai ter que estudar. Além disso, toda ciência é conhecimento certo, tá? Então, certo no sentido de certeza, tá? Toda ciência é uma certeza, um conhecimento certo. E para alcançar esse objetivo, emprega métodos acomodados à natureza do objeto. A certeza, pois, é condição de toda ciência, e o método, tá? A gente está falando do meio, né, de atingir, o seu meio necessário, são ainda duas questões capitais que, apesar de interessarem todas as ciências particulares, de nenhuma são o apanágio exclusivo, é como eu falei agora. É óbvio que todas as ciências se interessam pelos princípios da lógica, mas não é delas, propriamente, esse estudo exclusivo. Isso pertence de direito à filosofia. Então é a filosofia que vai estudar o quê? A lógica e a metodologia, tá? Que é o quê? A lógica, que é o ordenamento interno do pensamento, e a metodologia, que é a aplicação desse pensamento, das suas leis e regras na realidade. Por isso, vemos que todos os filósofos, desde Sócrates e Aristóteles até Bacon e Descartes, se ocuparam intensamente desses problemas que constituem o objeto da lógica. Tá? Então, a lógica é a nossa segunda parte. Uma vez que a gente entende a psicologia humana, a alma humana, do que nós somos capazes de fazer, tá? Quais são os nossos limites, quais são as nossas faculdades, a gente vai conhecer o quê? A lógica, que é o ordenamento do pensamento, e também o estudo da realidade ao nosso redor, tá? Então é aquilo que Sócrates dizia, e a gente vai ver que é basicamente a metodologia da filosofia, ela se divide nessas partes aqui. Sócrates dizia o quê? O que Sócrates disse que ficou famoso, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Então aí nós temos uma divisão de 3 partes, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Então, o que quer dizer isso daqui? Conhecer a ti mesmo é psicologia, é conhecer quem você é, a sua alma, o seu espírito, do que você é capaz, as suas faculdades, quais são os seus limites enquanto ser humano, qual é a natureza humana, psicologia. E conhecerás o mundo é a realidade ao nosso redor, então a lógica vem para isso. A lógica aplicada são as ciências, a metodologia, a gente vai ver que é exatamente isso. Primeiro a gente tem que conhecer a gente mesmo, para depois a gente conhecer o mundo ao nosso redor, a realidade que nos cerca. E depois a gente vai conhecer o quê? Depois a gente vai conhecer os deuses. O que Sócrates quer dizer com os deuses? Aquilo que está para além desse mundo material, que são o objeto da metafísica, tá? Que é aquilo que está para além do físico, do meramente físico e material, que é o que a gente vai estudar também logo logo. Entenderam? Então a gente passa por esse processo. É uma ordem cronológica e lógica também, né? Então a gente vai estudar primeiro a psicologia, depois a lógica e aí depois a metafísica. Mas ainda tem uma coisa aí no meio, que é isso que a gente vai ver aqui, ó. As ciências inferiores ensinam-nos a conhecer os diferentes seres da natureza com seus fenômenos e leis. São as ciências da física, né? Da lógica aplicada. Mas nenhuma trata do uso que é necessário fazer desse conhecimento e desses objetos. O que fazer com isso, tá? Essas ciências nos ensinam conhecimento, nos ensinam a respeito da realidade, mas não nos dizem o que fazer com esse conhecimento. Tá? É aí que entra o quê? A moral. É esse um problema geral
que se estende a todas as ciências e a todas as ações humanas, e por conseguinte, só a filosofia pode resolver. É o objeto da moral. Então a moral ela vem nos dizer o que fazer com esse conhecimento, tá? É uma coisa também que é objeto da filosofia, tá? Então nós temos 3 partes já: psicologia, estudar o homem, seus limites, suas faculdades; a lógica, que é a realidade que nos cerca, conhecer os seres, conhecer a realidade que nos cerca, o mundo no qual nós estamos inseridos; a moral, que é o que fazer com esse conhecimento que nós temos, é um direcionamento prático nas ações humanas; e finalmente a metafísica, que é o que está para além da física, tá? Finalmente, resta ainda resolver um último problema, para dar à nossa exigência de saber toda a satisfação de que é naturalmente suscetível: a alma, sujeito de toda a ciência; a matéria, princípio e teatro de todos os fenômenos físicos; e o universo inteiro, que origem, que natureza, que destino tem, a pergunta. E finalmente, o mesmo Deus, princípio absoluto desses seres relativos, que é Ele, o que é Ele na realidade e que nós podemos saber dele, que podemos nós saber dele. Então são as perguntas que a metafísica tenta se questionar, tá? A respeito da alma, do universo inteiro, da matéria: qual é o destino, de onde vem, para onde vai? Deus, o princípio absoluto desses seres relativos, contingentes, tá? O que a gente pode saber a respeito dele? Tal é o objeto da metafísica, que é a filosofia primeira, né, como diz também Aristóteles, que é, vamos dizer assim, a parte mais elevada da filosofia, é o ponto mais importante que a gente vai estudar, tá? Dentro da filosofia. Mas é o último ponto, nós vamos demorar a chegar na metafísica. A mais alta expressão da curiosidade humana, o supremo esforço da inteligência para a solução do problema universal. Por conseguinte, psicologia, lógica, moral e metafísica são as 4 ciências que constituem a filosofia. Então nós conseguimos aqui resolver aquele problema. A filosofia, a gente já fez a definição lá em cima. O que é a filosofia? É o conhecimento pelas primeiras causas, primeiros princípios. E quais são as partes em que se divide a filosofia? Psicologia, que é ciência do homem; lógica, da realidade do universo que nos cerca; moral, que é o que nós temos que fazer, o dever, a ciência do dever; e a metafísica, que é, como a gente viu aqui, das questões mais elevadas do espírito humano, tá? Os primeiros princípios aqui: Deus, a alma humana, o universo, o destino das coisas, tá? São as 4 ciências que constituem a filosofia. Metafísica a gente também entende como ontologia, que é a ciência do ser, não é a ciência dos seres, tá? A ciência do ser, do ser como, né? A gente vai aprender como transcendental a diferença entre ente e ser também, para não confundir as duas coisas, tá? Tudo bem? Então essa é a divisão. Nós vamos estudar essas 4 coisas. Basicamente aqui a gente já tem o programa do curso todo, tá? Como vocês vão ver aí no material de apoio também, no resumo, são essas 4 partes. Psicologia, que vai ser a primeira que a gente vai estudar. Nossa segunda aula já vai iniciar nesse tema. A lógica, que é o ordenamento da mente humana, do pensamento interno e também para a realidade. Então a gente vai ver, vamos dizer assim, 2 partes de lógica. Uma lógica primeira, onde a gente vai estudar os princípios da lógica e tal. E depois uma lógica aplicada, que é a metodologia, tá? Aplicada no quê? Na realidade. Moral, que também nós vamos estudar. A ciência do dever, que é o que nós temos que fazer, o que nós não devemos fazer. Também se chama de ética, às vezes. E a metafísica, que é a parte mais elevada da filosofia, onde a gente vai fazer as perguntas mais fundamentais da existência humana. E, por último, a gente vai chegar até Deus, que é o ponto máximo ali do estudo da filosofia, tá? Numa espécie de teologia natural aqui, tudo bem? O objeto da filosofia é reduzido à unidade. Vamos lá. É coisa fácil enlaçar as ciências filosóficas num único feixe. Em primeiro lugar, a metafísica abraça-as todas pela sua parte superior, reduzindo-as ao primeiro princípio, a causa suprema. Então aqui a metafísica está acima de todas as outras partes, né, da filosofia. Dela recebe a lógica a verdade absoluta, origem e base de toda a verdade.
Ela fornece a moral, todas as noções do soberano bem, fim último de toda atividade. Do soberano legislador, princípio de toda lei e de toda autoridade. Do soberano juiz, distribuidor de toda sanção. Então aqui a metafísica vai distribuindo, vamos dizer assim, todos os princípios para as outras partes da filosofia. Para a lógica, para a moral, no sentido da noção de bem. Na lógica, na noção de verdade, tá? E finalmente a psicologia. Da psicologia, o complemento natural, desvendando-lhe a natureza, a origem e os destinos da alma. Que é de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós somos. Responde todas as perguntas da psicologia também. Mas, se a metafísica enlaça todas as ciências filosóficas pela sua parte superior, a psicologia reúne-as pelas suas bases. Então, nós temos aqui uma coisa que é um efeito de a base leva ao superior e o superior à base. Elas se sustentam, tá? Então, ó, continuando. Como diz T. Wright, a ciência do espírito humano é a raiz das ciências filosóficas e o tronco que as nutre. Tá? Novamente, continuando. Com efeito, a lógica e a moral não são, na realidade, outra coisa senão corolários e dependências diretas na psicologia. Porque depois de termos estudado as faculdades da alma, com as suas leis e mecanismos, é impossível não nos preocuparmos com seu funcionamento normal e com as regras que hão de guiar a inteligência para a verdade e a vontade para o bem. Então, depois que a gente estuda a psicologia, naturalmente a gente vai começar a se preocupar com o funcionamento normal da nossa inteligência, as regras que vão nos guiar para a verdade e para o bem, tá? A nossa inteligência para a verdade e a nossa vontade para o bem. Agora a gente vai ver direitinho cada uma dessas partes aí, tá? Vamos pular um pouquinho e vamos para uma parte um pouco mais importante. Vemos, pois, que se o objeto da filosofia se pode reduzir à metafísica, com igual direito se pode reduzir à psicologia. As duas coisas, a base e o topo, né, vamos dizer assim, são extremamente importantes. Isto é, o estudo do homem, da sua natureza e dos seus destinos. E que esta é a base e o ponto de partida das ciências filosóficas, como aquela é o seu termo e coroa. Por isso, tomando no seu conjunto, pode dar-se essa definição concreta da filosofia. Aqui a gente tem uma definição mais concreta e não tão abstrata. A ciência que parte da alma humana para remontar-se até a causa primeira, ou seja, até Deus. Ou mais simplesmente, a ciência da alma, do mundo, de Deus e de suas relações. Isso daqui, gente, é exatamente o que Sócrates disse e o que eu resumi para vocês. Lembra? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Que é a ciência da alma, conhece-te a ti mesmo, do mundo, conhecerás o mundo, e de Deus e depois as suas relações. Conhecerás os deuses. É exatamente isso. Então, aqui existe uma ordem lógica no que Sócrates disse. Primeiro, você precisa conhecer a si mesmo, estudar a psicologia, parte da alma humana. Tá? Você está partindo da alma humana, psicologia. Para remontar-se até a causa primeira, até Deus. Depois você vai poder conhecer o mundo que te cerca, a realidade, e depois você vai poder chegar até Deus. Então, é basicamente isso, tá? O que diz esse trecho do livro. A gente parte da alma humana, depois vai para o mundo e depois para Deus e as relações entre essas coisas, tá? Então, é por isso que essa parte está aqui em vermelho, porque é extremamente importante, tá? Todos os grandes filósofos estão de acordo nesse ponto, tá? Então, a gente tem várias citações aqui de Santo Agostinho, de Cícero, de Bossuet, várias citações que falam sobre isso daí, né? Por exemplo, a sabedoria, diz Bossuet, consiste em conhecer a Deus e em se conhecer a si mesmo, tá? Os dois polos de toda a ciência humana, diz Maine de Biran, são a pessoa eu, de onde tudo parte, e a pessoa Deus, onde tudo termina. Vocês veem que é a mesma ideia, parte do homem até Deus, e o mundo está ali no meio, né? A realidade, o mundo está ali no meio, intermediando essas coisas, tá? Então a gente pode aplicar isso daqui para aquele princípio socrático, né? De conhecer a si mesmo, depois o mundo e depois os deuses, vamos dizer assim, né? Que é a metafísica. As diferentes partes da filosofia podem, pois, agrupar-se da forma seguinte. Então a gente tem o que aqui? As ciências psicológicas, que é as ciências do homem, psicologia, lógica e moral. E aí a gente vai ter a metafísica geral, que é a ontologia, e a metafísica especial, as metafísicas especiais, que é a cosmologia, a psicologia racional
e a Teodiceia, tá? Isso aqui a gente vai ver bem mais pra frente. Nosso primeiro estudo vai ser psicologia. Vai levar um bom tempo para a gente terminar, então tem bastante coisa de psicologia para a gente aprender. Depois a lógica e depois a moral. E aí a gente vai para a metafísica, tá? Então lembrando essas 4 partes importantes aí. Por isso que a gente vai estudar primeiro a psicologia, depois a lógica e a moral e depois a metafísica, porque primeiro a gente parte do homem, da alma humana, conhece-te a ti mesmo, depois o mundo, lógica e a moral estão aí nessa parte, e depois a gente vai conhecer os deuses, vamos dizer assim, que é a metafísica. Tá? Das relações entre a filosofia e as ciências, a gente não vai estudar isso agora, tá? Mais pra frente a gente vai estudar essa relação entre a filosofia e as ciências, tá? Então essa parte a gente vai pular nesse momento, tá? Mas é interessante, se vocês quiserem ler, para saber quais são as relações entre as ciências e a filosofia e por que as ciências precisam da filosofia. Tá? Como eu disse, a filosofia empresta os princípios gerais de lógica, e tudo mais para as demais ciências operarem, tá? Mas a gente vai pular essa parte. Deixa eu excluir esse risquinho aqui. E vamos direto para... também essa parte da importância da filosofia é interessante que vocês leiam depois, tá? Qual é a importância da filosofia? Da importância das questões que a filosofia trata, da influência intelectual e moral que exerce sobre as pessoas e do influxo que a filosofia tem sobre a vida e a prosperidade das nações. Isso aqui é extremamente importante para aquelas pessoas que dizem que a filosofia não é importante. A filosofia, ela influencia em tudo, na vida particular, na nossa vida individual e na vida da sociedade também, tá? E as questões filosóficas têm uma importância em si mesma, tá? Intrínseca, que é esse primeiro ponto aqui. Então é importante ler isso daqui. Nós não vamos estudar isso nesse momento, tá? Mais à frente a gente pode retomar essa parte, tá? Método da filosofia. É aqui que a gente vai estudar, tá? É daqui que a gente continua. Tudo bem? Então o que é o método? É o meio da filosofia, né? Então a gente já viu o que é a filosofia e em quantas partes ela se divide. Agora a gente vai descobrir o método, tá? Definimos a filosofia dessa forma, né? A ciência das primeiras causas e dos primeiros princípios. Ou, sob uma forma concreta, a ciência da alma e de Deus. Parte da alma humana até Deus, né? Mas que ordem devemos seguir nesse estudo? Por isso a metodologia. Qual é o meio? Devemos começar pelo estudo da alma ou pelo de Deus? Devemos proceder a priori, isto é, partindo das causas e princípios e descendo por via de dedução aos efeitos e consequências, ou devemos, pelo contrário, preferir o método a posteriori, que sobe dos efeitos e consequências por indução até as causas e princípios. Ambos os métodos têm partidários. Bom, se vocês prestaram atenção na aula até agora, vocês já sabem a resposta para isso daqui. A gente tem uma ordem lógica aqui, e até metodológica também, para a filosofia, quando a gente entende essa afirmação de Sócrates que vem dando para a gente não só, né, uma orientação lógica, mas também cronológica, ou até metodológica, de como é que a gente tem que estudar filosofia. A gente parte da alma humana, da psicologia, conhece-te a ti mesmo, depois a gente conhece as coisas, o mundo, e depois a gente vai para Deus, ou seja, metafísica, tá? Tudo bem? Então, a gente tem um método ontológico, ou a priori, que é o quê? Que é o método que vai partir de cima para baixo, vamos dizer assim. A gente tem isso aí no material de apoio, tá? Ele vai partir de cima para baixo, de Deus, da metafísica, até a pessoa humana lá embaixo. E a gente tem o método psicológico ou a posteriori, tá? Tá aqui embaixo no artigo 2, que é o método que vai fazer o caminho contrário, tá? Que vai ir de baixo para cima, que vai ir da pessoa humana, da alma humana, se elevando até a metafísica. E esse é o método que a gente vai utilizar, tá? Porque você não pode conhecer o mundo ao seu redor se você não conhece nem a si mesmo, quais são os seus limites, quais são as suas faculdades, quem é você, o que é você como ser humano, tá? A natureza humana. Não tem como você estudar o mundo se você não souber dessas coisas, tá? Então, aqui a gente tem a explicação do porquê dessas coisas, tá? Então, ó, método ontológico a priori. O método a priori é o de Parmênides e da escola eleatense.
Eleia, tá? De Eleia, Parmênides de Eleia. E entre os modernos, de Spinoza e de Hegel, chama-se ontológico por começar pelo estudo do ser absoluto, começa de cima, tá? Basicamente começa de Deus para as coisas, tá? Esses filósofos estabelecem em princípio que a ciência deve ser a reprodução exata da realidade e por isso estudar os seres segundo a ordem de existência, tá? Ou seja, como Deus é o primeiro na ordem de existência, a gente vai estudar primeiro a Deus e depois a gente desce para os outros seres, tá? Ora, ontologicamente a causa precede necessariamente o efeito. A causa está antes do efeito, naturalmente. Logo, também, logicamente, é necessário começar pelo estudo da causa primeira. Então, por isso, eles começam pela metafísica, começam por Deus. Porém, esse método, ele tem problemas, tá? Não é dessa forma que a gente deveria estudar. Então, o vício desse método, qual é? Em primeiro lugar, é falso que a ordem do conhecimento coincida necessariamente com a ordem da existência. Não é necessário isso, tá? Então, a ordem do conhecimento é diferente da ordem da existência. Na ordem da existência, as causas vêm primeiro que os efeitos. Então, eles começam de cima mesmo. Deus cria todas as coisas, né? Então, na ordem da existência, Deus está, obviamente, primeiro, como causa de todas as coisas. Mas na ordem do conhecimento, a gente conhece primeiro os efeitos e depois as causas. E pelos efeitos a gente sobe até as causas, e é o que a gente vai ver aqui. Assim, ontologicamente, a causa preexiste ao efeito, mas logicamente, o conhecimento do efeito conduz ao conhecimento da causa. Então, primeiro a gente vai conhecer o efeito, e o conhecimento do efeito é que nos leva até o conhecimento da causa, tá? Quem já estudou as 5 vias de Santo Tomás já deve ter visto que é basicamente isso. A gente conhece a Deus pelas suas obras, pelos efeitos, né? E Deus como causa. Para entender elevar-se de um salto até o primeiro princípio diz Descartes, querer subir ao alto do edifício sem passar pela escada que lá conduz. Tá? Então, os efeitos são as causas que vão os degraus que vão nos levando até as causas. Então, a gente tem que se elevar aqui. Daí as consequências absurdas a que induz fatalmente o método a priori. Com efeito, de uma noção abstrata não se pode extrair senão o que ela contém, noções abstratas e ideais. É impossível deduzir da ideia de ser ou de substância a existência do real ou do concreto. Não há outra alternativa, idealismo ou panteísmo. A gente vai acabar caindo em uma dessas duas coisas se a gente seguir esse método. Porque todo método que parte do absoluto ou nega o contingente ou o ignora. Tá? Ou não conhece ou nega ele. Tudo bem? Então, tecnicamente, a gente vai partir do contingente, a gente vai partir dos efeitos para chegar até o absoluto, até as causas. O verdadeiro método filosófico não consiste em descer do princípio as coisas, mas pelo contrário, em subir das coisas ao seu princípio. Por conseguinte, o verdadeiro ponto de partida não pode ser Deus, mas a alma humana, tá? Bom, aqui fica claro qual é o método correto, não é? A gente não vai partir primeiro das causas para os efeitos, do absoluto para o contingente, a gente vai fazer o contrário, tá? Vai partir da alma humana, dos efeitos, e daí a gente vai se elevar para Deus, ou seja, para os primeiros princípios. Método psicológico a posteriori. Esse é o método que a gente vai seguir, tá? Método psicológico. Já dissemos que o grande progresso realizado por Sócrates foi ter colocado a psicologia na base das ciências filosóficas. Como eu disse, conhece-te a ti mesmo e depois vai conhecer as outras coisas. E partir do conhecimento de si mesmo para remontar-se ao conhecimento de Deus. Lembra, né, do que eu disse. Conhece-te a ti mesmo, conhecerás o mundo e os deuses. Com efeito, se não podemos conhecer a causa primeira, senão nas suas obras, é evidente que devemos estudá-la, sobretudo, na sua obra-prima. E qual é a obra-prima, né, de Deus? O homem. E é por isso que a gente vai estudar a psicologia, estudo do homem, da alma humana. Por nela se refletirem mais fielmente as perfeições do Criador. Nada aproveita tanto a alma, afirma Bossuet, para se elevar até o seu autor, como o conhecimento de si mesma e de suas operações sublimes. Então, gente, isso aqui, olha como é importante isso. Para a gente conhecer a causa primeira, a melhor forma, e não tem outro jeito, né, é conhecer pelas obras. Então, qual é a obra
mais primorosa, a obra-prima de Deus, o homem. E é por ele que a gente consegue estudar, né? Estudando nossa própria natureza, nossa alma, a gente consegue se elevar até Deus, tá? O conhecimento de nós mesmos ajuda-nos também a compreender o mundo e todas as realidades que encerra. Então, para conhecer o mundo ao nosso redor, a gente precisa conhecer a nós mesmos primeiro, né? Por isso a psicologia vem na base. Porque o homem, sendo criatura sensível, a criatura sensível mais perfeita, reúne em síntese todas as perfeições dos seres inferiores. Nós temos, né, aquilo que os animais têm, vamos dizer assim, e das plantas como, né, como seres também vivos, embora sem sensibilidade, a gente tem tudo isso em uma perfeição muito maior. Então, a vida da planta, que é a vida, né, a alma vegetativa da planta, e a sensibilidade do animal, por exemplo, na nossa vida afetiva, e de uma forma genérica, todas as formas de atividade criada. Além disso, no estudo da alma é que se adquire as ideias de causa, de fim, de força e de duração, e todas as noções sem as quais o mundo externo não seria inteligível. Então, não tem como a gente conhecer o mundo externo se a gente não conhecer a gente mesmo primeiro, nossos limites, nossas faculdades, nossas potencialidades. Então é importante, como eu disse antes, não dá para conhecer o mundo sem conhecer a si mesmo primeiro. Então é uma ordem lógica e até cronológica aqui, tá? Por isso, um filósofo moderno disse com razão, é preciso explicar as coisas pelo homem e não o homem pelas coisas, tá? É claro, por outra parte, que um certo conhecimento da psicologia é a condição necessária das outras ciências filosóficas, e que não se pode compreender a lógica e a moral sem prévios conhecimentos da alma e das suas faculdades. Então, é o que eu acabei de dizer novamente, repetido. Não dá para conhecer nenhuma das outras ciências, mundo ao nosso redor, nem a lógica, nem a moral, se você não conhecer previamente a alma e as suas faculdades, ou seja, as coisas que a alma os poderes de agir da alma, que a gente vai estudar logo também, né? Concluamos, pois, que se Deus é o termo da ciência, ele é o fim da ciência, o estudo da alma deve ser o ponto de partida. E, por conseguinte, o método da filosofia é essencialmente psicológico. Ele parte da alma humana, conhece-te a ti mesmo, para ir para o mundo, para as coisas, lógica e moral aqui, né? Para ir depois ir para Deus ou a metafísica, tá bom? E por isso mesmo, a nossa próxima parte é a psicologia. E é aqui que a gente para essa nossa primeira aula, termina e encerra a nossa primeira aula, porque na nossa próxima aula nós vamos começar o estudo da psicologia, que é a primeira das 4 grandes partes da filosofia. Então nós vamos conhecer o homem agora, nós vamos estudar o ser humano, tá? A alma humana, qual é a natureza, quais são as faculdades, tá? Nós vamos estudar aqui as principais faculdades humanas, a razão, a vontade, né, a afetividade humana também, tá? Nós vamos estudar a consciência, nós vamos estudar a atenção, todas essas coisas que são extremamente importantes aqui, tá? Depois que nós conhecermos bem o homem, do que ele é capaz, quais são seus limites, qual é a sua natureza, aí a gente vai estudar as outras coisas, que é o mundo, né? A lógica, ciências aplicadas, né? A lógica aplicada, a moral e, por fim, a metafísica. Então, ali, esse caminho está bem distante, mas o primeiro ponto dessas 4 grandes partes da filosofia é a psicologia. E se você quer conhecer melhor a si mesmo, quais são as suas faculdades, seus poderes de agir, do que você é capaz, do que você não é capaz, qual é a sua natureza, etc., essa é a parte que vai te explicar bem direitinho isso, para você se conhecer melhor e conhecer melhor o ser humano como um todo, né? Como o ente humano, o ser humano, ele funciona, tá? E depois a gente vai para as outras coisas, ok? Então, isso encerra a aula de hoje, termina a nossa aula de hoje, que é a aula de o que é filosofia, quais são os seus métodos, quais são as suas divisões, ok? Agora, na próxima aula, a gente entra na parte da psicologia, onde a gente vai ficar por um bom tempo lendo essa parte do livro e estudando a alma humana, a psicologia humana, ok? Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.